Bem, então, nós vamos tratar nessa sequência, agora, dos forais régios e os conselhos no Portugal medieval. Vamos ver o ambiente de produção desses forais, vamos identificar o seu espaço no arranjo das instituições de poder e também analisar um pouco do conteúdo, especialmente o conteúdo social, que é revelado por esses documentos. E depois vamos fazer algumas considerações, tendo em vista aspectos de pesquisa e de problematização daquilo que nós apresentamos. O que são forais, especialmente? O que é isso? Forais são um tipo de documento que pode ser encontrado em níveis diferentes da estrutura de poder medieval. Eu, especialmente, estudei e me interesso muito pelos forais portugueses, de uma forma mais ampla, não apenas os da dinastia de Avis, mas os anteriores também. Mas os forais não foram produzidos apenas aí. Forais são cartas de concessão que delegam alguns direitos e que têm, em geral, origem no poder régio. Mas nem todos os forais têm origem no poder régio e nem todas as áreas urbanas que estão intimamente ligadas à produção desse documento também, nem todas as áreas urbanas tiveram forais. A compreensão histórica da sociedade medieval, ela sempre me atraiu muito no aspecto específico das relações com a cidade medieval. A cidade medieval, ela, sob um certo ponto de vista, ela alcançou um nível de organização interno que permitiu vivenciar, em alguns casos, uma experiência de uma certa liberdade frente ao poder régio. Assim, os forais, eles são documentos que se identificam muito com o ordenamento dessas cidades medievais. Não existem apenas esses, existem também forais eclesiásticos e existem alguns forais muito específicos que passavam por pequenos senhores para a delegação de alguns aspectos locais de poder. Esses são muito limitados. Em geral, são limitados à propriedade, ao uso, ao benefício, ao usufruto de determinadas propriedades. No que se refere aos forais régios, que se relacionam com os conselhos, o caso de Portugal, encontramos uma relação que permite ao historiador identificar as redes de poder que emanam do rei e que se espalham pelo restante da sociedade, especialmente no caso dos forais, e esse é que nós vamos destacar, com as áreas urbanas transformadas em conselhos. O foral, ele se alinha num tipo de ordenamento jurídico muito específico, muito específico. Eles não estão dentro das grandes coleções de leis ou ordenações, mas, ainda assim, foram um certo tipo de direito positivo. Portanto, eles são lei que, em diversos casos, têm origem em concessão ou costumes locais. Alguns desses costumes locais ficaram bem expressos nos forais, em que pese os forais não serem iguais, eles não são iguais entre si, existem alguns núcleos específicos de posturas que foram corriqueiramente copiados, principalmente a partir de alguns forais referenciais que serviram como modelos. Os forais, eles, curiosamente, têm uma data de surgimento na Idade Média que é bastante precoce. Os mais antigos são do século XI, da segunda metade do século XI. E eles aparecem justamente na relação
entre o poder régio e as áreas urbanas. Agora, o que é isso? É um movimento de institucionalização dessas áreas urbanas, de formar instituições próprias dentro dessas áreas urbanas, tendo em vista que algumas dessas áreas têm origem específica em aldeias ou áreas recém-conquistadas, algumas têm origem no castro, inclusive, alguns desses forais têm origem em áreas que eram o antigo castro, ou seja, o acampamento militar, uma área militar, e permitiu-se dessa forma, com o estabelecimento dessas concessões, permitiu-se dessa forma ordenar e organizar melhor as populações circundantes. Agora, nem todas as áreas que foram objeto de disputa, por exemplo, são áreas foraleiras, e sobram também, o que a gente pode observar na França, sobram também algumas áreas, como as aldeias de vicos, que não receberam também cartas comunais. Então, não há um padrão muito específico que possa ser seguido, daí a necessidade do historiador buscar os elementos da política local, das redes de poder formativas e da maneira como o poder régio se manifestava nessas regiões. Os forais medievais, eles apresentam algumas características comuns, especialmente aquelas que permitiam relacionar as esferas de poder para que não houvesse conflito entre essas áreas urbanas e o poder régio. Eles surgiram de forma muito precoce a partir da segunda metade do século XI, e esse é o caso específico de Portugal, mas, na Idade Média, nós podemos seguir o direito foraleiro até o século XV, o que, de uma certa forma, reduz alguns aspectos medievais dos forais portugueses, especialmente na dinastia de Avis, são as ordenações de Dom Duarte, no qual algumas prerrogativas que, segundo os forais, eram prerrogativas das áreas urbanas, especialmente dos conselhos, nas ordenações de Dom Duarte, elas migram em uma certa quantidade para definitivamente o poder régio. E depois, ainda tratando da Idade Média, identificamos as ordenações afonsinas e também as manuelinas. É mais prudente pensar nas duas ordenações de uma forma próxima, de uma forma conjunta. As ordenações afonsinas, elas foram um esforço de síntese jurídica e de organização do direito que ocupou um grupo de doutores, de letrados, por um longo período, mais de uma década, para se organizar as ordenações afonsinas. O resultado foi um conjunto muito complexo e muito bem organizado de leis que se espalhava por várias páginas, por um peso de ordenamento que até então era copiado. Por isso, as ordenações afonsinas, elas na realidade duraram pouco tempo, elas são do final do século XV, e foram pouco aplicadas na prática. Não se conseguiu, mesmo com o aval do poder régio, Dom Afonso, não se conseguiu, de uma certa forma, difundir as ordenações afonsinas por todo o reino. A cópia de um documento desses, das ordenações, era muito lenta e muito dispendiosa. Daí, a reforma seguinte, feita poucas décadas depois da síntese pronta das ordenações afonsinas, que foi justamente as ordenações de Dom Manuel, as ordenações manuelinas, já contaram na sua síntese com o aval da imprensa. Elas foram impressas e, por isso, elas acabaram se difundindo com muito mais rapidez e atropelaram o próprio ordenamento afonsino. Agora, nem todas as leis ali são antagônicas,
e as ordenações manuelinas, de uma certa forma, elas corrigiram alguns aspectos da lei a partir do desencravamento planetário, algumas questões ligadas diretamente ao descobrimento, e as novas esferas do poder régio em Portugal, elas vão estar expressas ali. Então, nós podemos marcar o período, digamos assim, de fronteira para o estudo dos forais medievais, especialmente em algum momento da transformação e do ordenamento jurídico em Portugal, entre o final do século XV e o iniciozinho do século XVI. De uma forma mais específica, entre a chegada das ordenações afonsinas e manuelinas logo a seguir. Agora, é muito curioso que os forais não acabam aí, em que pese toda a centralização do poder e as próprias esferas do poder institucional, fiscal, mesmo da guerra, do chamado antigo regime, os forais eles continuaram existindo na legislação portuguesa até um período muito mais avançado, até o século XVIII, com a reforma pombalina do direito, e você ainda encontra, o pesquisador ainda encontra um bom número de cartas forais. Essas cartas forais elas apresentam características no seu conteúdo e na organização do seu ordenamento jurídico que, claro, não são mais medievais. Mas é curioso que ainda se encontre, por séculos depois, as cartas forais. O Brasil ele também se insere nessa questão, tendo em vista, me parece que, dois aspectos relevantes aí. O primeiro deles, as ordenações afonsinas, através da reforma manuelina, ela valeu no Brasil. As ordenações elas valeram no Brasil, essas duas, no período monárquico, e mais tarde as próprias ordenações filipinas. O segundo aspecto é que nós encontramos também alguns forais precoces, muito do início do período monárquico, e que trazem algumas semelhanças com os últimos forais medievais portugueses, os de Pernambuco, por exemplo. Então, as cartas forais, elas, de uma certa forma, também se manifestaram aqui no Brasil em pequeníssima quantidade, mas ainda é possível seguir um viés dessa medievalidade no Brasil. E é importante destacar os trabalhos do Evaldo Cabral de Melo sobre as perspectivas da independência e do federalismo pernambucano, inclusive com a forte presença da vereança e da documentação local. Isso nos remete um pouco para esse passado mais antigo, mais remoto, no qual os forais teriam passado para essa região. Essas instituições políticas e jurídicas, elas formam aquilo que alguns historiadores, entre eles Maraval, Gilens e tantos outros, identificaram como antigo regime. Por isso, as qualidades medievais dos forais elas permanecem até o final do século XV, mas o foral, como instrumento do poder jurídico, ele transcende essa fronteira, ele ultrapassa essa fronteira e se manifesta na plenitude do antigo regime. A relação que existe entre poder régio e os conselhos também é uma relação, me parece que muito importante sob o ponto de vista da história social e da história da cultura do poder, da maneira como o poder se manifesta no cotidiano. O rei ele detém a capacidade de delegar poderes. E, do outro lado, a delegação de poderes que lhe é concedida permite algumas áreas urbanas a transição para uma instituição política mais complexa, que em Portugal se chama conselho. Agora, esse fenômeno ele não é específico de Portugal.
a professora Marta Silveira estuda os forais, especialmente o fuero real, em Castela, mas nós encontramos também as cartas comunais na França, na Itália, e encontramos as cartas de liberdades, o nome técnico delas é muito curioso, na Inglaterra. Não são forais, são cartas de liberdades. Alguns conteúdos são semelhantes e outros não. Isso depende das estruturas do poder senhorial e da maneira como ele se desdobrava, como ele se manifestava nessas regiões. Mas algumas cidades inglesas, também de maneira muito precoce, logo após a conquista da Normandia, elas foram portadoras de cartas de liberdades. Essas cartas de liberdades, elas estão na origem de um dos principais documentos que funda o direito moderno e contemporâneo, que é a Magna Carta. A Magna Carta, ela incorporou diversas passagens, diversos artigos, diversos conteúdos oriundos da Carta de York e também da Carta de Liberdade da cidade de Londres, que lhes são anteriores. Na realidade, acrescenta-se alguma coisa posterior, naquele ambiente do início do século XIII, mas o pesquisador do direito medieval ele identifica ali os institutos jurídicos que já haviam se manifestado em outras cartas de liberdade. Entre eles, o direito à proteção do corpo e da propriedade privada. Já vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Assim, esse estudo dos forais, ele, pela classificação, ele remete para Portugal, mas o estudo das cartas urbanas que, de uma certa forma, permitiam as populações de diversas áreas das cidades medievais como um todo, ele abrange um contexto muito maior. Nem tudo que o rei concede, ele, de uma certa forma, perde de vista. Ele concede, ele delega poder na esfera local. Isso é importante para nós circunscrevermos o nosso estudo. Ou seja, as cartas de liberdades, as cartas forais, as cartas comunais, elas valem de maneira circunscrita para uma região. Elas valem para aquela região. Elas não têm uma possibilidade de aplicação legal mais ampla do que aquele espaço e aquela sociedade. Nessas regiões se organiza uma relação na qual, em última instância, o poder régio ele se faz presente. E, através das cartas, elas permitem a entrada desse poder régio nas áreas mais sutis, de mais difícil acesso dessas regiões urbanas e que, de uma certa forma, também permitirá o controle institucional do poder régio sobre essas regiões. Isso é importante para nós porque existem dois pontos de vista historiográficos sobre essas cartas de liberdades comunais, e especialmente os forais portugueses. O primeiro ponto de vista chama a atenção para o papel desses documentos jurídicos no desenvolvimento das representações das gentes locais, da formação das vereanças ou, o caso da França, do chamado parlamento. Entre as atribuições das cartas forais está a distribuição da representação local. Então, há uma certa historiografia muito bem definida que entende esse documento jurídico na origem daquilo que formará digamos assim, o principal elemento da instituição do poder político e jurídico europeu, que são os parlamentos. Por outro lado,
em menor escala, essa é uma crítica mais recente, ela vai surgir nos últimos anos, alguns pesquisadores chamaram a atenção para o fato de que, em que pese essa origem nas representações e na delegação de poder que um rei concedia a áreas urbanas, a conselhos, comunas, com o passar do tempo, acontecem alguns excessos e os forais eles se tornam um peso para essas comunidades. Eles são mais uma das estruturas, das instituições do poder jurídico que precisam ser considerados e obedecidos pelo homem local. De uma certa forma, criando um contraponto com a historiografia anterior, essa mais recente chama atenção para o fato dos forais terem se tornado um fardo. Os forais eles manifestaram em diversos dos seus elementos jurídicos, eles manifestaram, sim, interesses do poder régio, mas também manifestaram algumas motivações e interesses locais. Tendo em vista que são diplomas outorgados pelos monarcas e, eventualmente, como eu disse, eles podem ser também dados por um representante do rei ou de uma outra instância. Esses forais eles têm um poder de inserção menor, mas eles são importantes também quando estudamos alguns benefícios ou algumas propriedades específicas, inclusive propriedades senhoriais, que detêm o seu título de propriedade justamente a partir de uma carta de concessão. São concedidos regimes especiais em favor de uma pessoa ou um grupo. Dessa forma, interessa para nós hoje os forais régios na sua relação com os conselhos, justamente porque, a partir desse eixo de poder, é que nós encontramos a guerra e o direito. E por que isso? Porque a estratificação da distribuição das cartas de forais no Portugal medieval corresponde a uma estratégia de segurança construída a partir de um número bem razoável, ele não é pequeno, de conflitos armados e interesses militares. Isso significa que podemos, de uma certa forma, seguir as concessões dos forais, especialmente daqueles maiores, daqueles principais, em que o rei delegou mais, justamente conforme avançava a Reconquista e o poder régio ele se espalhava por áreas que anteriormente não estavam sob a sua tutela. Daí, essas áreas recém-incorporadas, ou a fazenda pública ou o patrimônio do rei, elas serão áreas que passarão a contar especialmente com algum tipo de delegação do poder. Essa é uma forma importante, inclusive, de oferecer segurança física e segurança à propriedade das gentes em áreas objetos de reconquista, sendo que em algumas ainda se poderia observar o interesse de retomada de outros grupos não submetidos ao poder régio. Isso significa que é possível, sim, traçar um avanço das cartas de concessões de forais em Portugal, conforme a incorporação de áreas por guerra, por conquista militar, ao poder régio do rei de Portugal. Os forais, eles, como eu disse, eles não são iguais, eles apresentam níveis diferentes de complexidade, em que pese alguns dos seus institutos terem sido, me parece até que propositalmente, copiados. Os mais antigos vão aos poucos servindo de modelo. Os forais mais simples, eles concedem alguns privilégios, grosso modo, a todos os que habitam ou cultivam uma determinada terra. Eles são um pouquinho generalizantes aí. Esses forais,
eles alcançam áreas que ainda oferecem algum tipo de risco, especialmente nas linhas de fronteira do poder régio. Concedem também diversas regalias para o cultivo e alguns benefícios aos povoadores dessas terras, recém-incorporadas a partir da guerra, e que, em contrapartida, essas gentes locais se comprometem com o pagamento de determinados tributos e, principalmente, também o respeito ao poder régio. Esse aspecto ele chama muita atenção, em que pese serem forais mais simples, porque, em alguns casos, o que nós identificamos na documentação, especificamente aqui, são disputas entre grandes senhores e o rei. E por que isso? Porque alguns desses forais mais simples, eles foram dados em áreas que, curiosamente, são poucas, mas que, curiosamente, não conheceram a presença romana ou, especialmente, a presença muçulmana em Portugal. Então, são forais que parecem estar inseridos numa rede de disputa entre o poder régio e as principais casas de nobreza que também tinham interesses nessas regiões. Os forais mais complexos, esses são em bastante número, e aqui eles se assemelham muito, em alguns aspectos, às cartas comunais, enfim, e acredito que também aos fueros dados pelo rei de Castela. Mas os forais mais complexos, eles definiam diversos direitos e deveres coletivos dos habitantes de uma localidade. E eles foram muito importantes porque permitiram a fixação do direito público local. Daí, me parece, encontrarmos um eixo de estudo que permite relacionar o instituto jurídico ou, como dizem os acadêmicos da área do direito, o direito positivo, com a gente, aquilo que nós, na história, entendemos como sociedade. Então, esses forais mais complexos, eles fixaram o direito local. Eu gostaria de acrescentar um aspecto aqui. Há uma profusão de direitos válidos no período medieval. Nenhuma área teve um único direito, em que pese o poder régio exercer um direito maior, que eu já vou tratar dele um pouquinho mais adiante, subsistem outras esferas institucionais do poder e do direito. Isso significa que uma comunidade, uma sociedade medieval, ela vive dentro de esferas de valores jurídicos que poderão alcançá-la em duplicidade ou mais, ou mesmo em contradição. O homem medieval ele tem o seu cotidiano na experiência jurídica imerso em várias camadas do poder jurídico. Poder régio, direito comum, por exemplo, direito romano, que ainda sobrevivia a muita coisa, as próprias noções de direito público, enfim, em algumas áreas da Alemanha, por exemplo, encontramos o direito das gentes com tribunal próprio e o direito da terra com tribunal próprio, que julgavam de forma diferente. E, de uma certa forma, a partir do final do século XI, conforme essa grande estrutura do direito se difunde, encontramos também o direito canônico, conforme ela vai se difundindo. Quer dizer, são várias as esferas do ordenamento jurídico que atingem o homem medieval. Não há, nem de perto, a percepção de um direito maior. Talvez esse direito maior na Idade Média, se é que podemos apontá-lo dessa forma, estaria identificado no direito natural. E, mais tarde, no século XVIII, especialmente a partir do pensamento ilustrado,
esse direito maior estaria identificado no direito constitucional. Mas a Idade Média não viveu isso dessa maneira, como posteriormente encontramos em áreas até que viveram a civilização medieval, como a França. O ordenamento jurídico, ele muitas vezes acontecia em duplicidade ou contradição. Isso significa que, conforme o ordenamento jurídico, um fato regulado por um instituto jurídico poderia ser objeto de uma pena muito dura dentro de um dos ordenamentos e, em outro ordenamento válido, o crime era considerado menor. Tá? Nós encontramos um bom exemplo na legislação do sul da Alemanha, que tratava da produção de cerveja. Em alguns casos, a falsificação da cerveja era punida com a pena de morte, em outros casos, era punida com uma pena pecuniária. O falsificador pagava uma multa e se safava, e dependia do ordenamento jurídico que iria apanhá-lo. Agora, o que eu gostaria de acrescentar nessa estrutura dos forais e especialmente da relação dessas cartas forais com os conselhos é a observação de uma formação de uma nova estrutura do poder do direito e que, de uma certa forma, tem muito valor para nós hoje, tem muita relevância, enfim, é algo muito caro para os dias atuais. Justamente por sua origem na representação política, e daí o surgimento das câmaras de representação, ainda identificadas nessa altura do período medieval como tribunais, mas eles estão em duplicidade, eles são simétricos, eles julgam e promovem a representação política. Justamente a partir disso, esses tribunais organizaram um conjunto de leis cuja validade ela se circunscreve ao Conselho, mas são leis que oferecem as relações de igualdade entre os comuns, portanto, entre os juramentados ou moradores do Conselho, entre os habitantes, aquelas gentes do Conselho. O que é isso? Me parece que são as origens do direito civil. Os forais eles promovem arranjos que igualam as gentes do Conselho, conforme o ponto de vista, o entendimento dos costumes locais, avançando na estruturação do direito civil. Isso é muito importante sob o ponto de vista da história do direito, porque ultrapassa os institutos do direito privado oriundos da influência romana e que, de uma certa forma, ainda sobreviviam como um costume, mesmo que ancestral, mas registrado em alguns artigos de códigos, especialmente que sobreviveram depois do trato com as migrações para a Europa e que produziram grandes conjuntos de leis. Esses forais eles regulavam os interesses entre o rei e agentes locais, inclusive permitindo a percepção delas como uma sociedade política, mas, principalmente, os forais mais complexos, até a chegada das ordenações afonsinas e manuelinas, regulavam também os princípios da igualdade entre os habitantes da terra. No caso francês, nós observamos as disposições comunais, que são as cartas comunais, tratando de algumas questões, especialmente questões econômicas, que não estão presentes na legislação portuguesa. Esse é um ponto de vista historiográfico, cujos resultados a historiografia alcançou e que permitem uma comparação entre as grandes estruturas do poder régio.
E daí, alguns historiadores apontarem para o fato de que o poder régio em Portugal não manifestou plenamente o conceito feudal. Esse seria um dos aspectos apontados por esses historiadores. Os reis de Portugal foram mais cautelosos, digamos assim, em relação à sua delegação de poder e nunca permitiram que um grande senhor obtivesse privilégios, regalias em terras que não fizessem fronteira com as terras do rei, ou também nunca permitiram que um grande senhor tivesse mais propriedades que a propriedade régia. Esse aspecto a gente não observa na França ou, por exemplo, Condado da Borgonha, Ducado da Borgonha, que era bastante poderoso. E muitas vezes, inclusive, com mais propriedade e riqueza do que o próprio rei de França. Então, esse aspecto ele é um aspecto importante, apontado pelos historiadores que entendem que o feudalismo não teria se manifestado plenamente em Portugal. Daí, algumas questões do trato econômico, da delegação do poder econômico não estarem presentes nas cartas forais portuguesas, mas, por exemplo, podem ser observadas nas disposições comunais ou cartas comunais. O mesmo me parece que vale para as cartas de liberdades das cidades inglesas, especialmente antes da Magna Carta, especialmente antes. Algumas dessas liberdades são liberdades que tangem o contato com o estrangeiro, e o que vai ser uma das instâncias régias privilegiadas, inclusive na Idade Média, controlada a partir da corte. Mas, por exemplo, na Carta de York, anterior à Magna Carta do início do século XIII, e na Carta de Londres, encontramos alguns institutos jurídicos que regulam a presença dos estrangeiros nas áreas urbanas, em que pese o rei, eventualmente, pensar uma coisa diferente. Mas, enquanto presentes nessas áreas urbanas, a cidade lhe garante a propriedade da mesma maneira que aqueles estrangeiros na sua terra de origem garante a propriedade dos habitantes dessas cidades. É um direito recíproco que vale a pena tocar nesse aspecto. É um direito de reciprocidade que ainda hoje é a base das relações internacionais. Ainda hoje. A própria organização da Carta da ONU e de todo o direito acessório que vai surgir dela a partir das resoluções, não só do Conselho de Segurança, mas da Assembleia da ONU, ainda usam esses princípios de reciprocidade. Nós não observamos isso, por exemplo, nos forais régios. O rei de Portugal não permitiu a tanto. Agora, de alguma forma, os forais eles expressavam um tipo de organização municipal que tinha, sim, uma margem de atuação na sua representação e na organização do direito positivo local a partir de alguns costumes ou percepções próprias daquela gente, que nem sempre se enquadrava com o ordenamento maior oriundo do poder régio. O que nós encontramos como conteúdo desses forais mais complexos? Encontramos, normalmente, quer dizer, isso aqui é um padrão, um ou outro aspecto não está presente em algumas das cartas, mas, em geral, o conteúdo que nós encontramos, ele trata dos impostos locais. É interessante observar aqui a presença da organização de uma rede fiscal naquilo que nós entendemos como município, de forma, inclusive, paralela ao poder régio e ao poder de alguns dos grandes senhores. Essas questões dos impostos locais, eles são regulados muitas vezes por essa delegação e, a partir daí, os tribunais locais, as câmaras, as vereanças, elas organizam essa cobrança de imposto e, inclusive, os valores. Também, e isso é muito interessante, eu vou tratar um pouquinho dele, também as composições dos institutos jurídicos que permitem
a definição das multas por crimes. Definem também os deveres locais dos habitantes. Me parece que aqui damos os primeiros passos naquilo que o Estado liberal do século XIX e XX identificará como postura municipal. Postura municipal. Os forais, eles definiam os deveres locais dos habitantes. Muito curioso também a definição, em diversos casos, das regras da prestação do serviço militar, feita pelo foral, e não necessariamente pelo concílio régio. O que nós identificamos? Identificamos a formação das milícias que protegiam a terra e a gente. Lembrando, como disse há pouco, que muitas dessas áreas são áreas recém-incorporadas ao território sobre o qual vale o poder régio, sobre o qual se estende o poder régio, e também algumas dessas áreas ainda são objeto de disputa com inimigos e adversários do rei. Então, encontramos a organização da prestação do serviço militar em algumas cartas forais. A conservação da paz na povoação, muito importante esse aspecto, já vou falar um pouquinho dele também. As garantias de inviolabilidade do domicílio, que os documentos forais identificam com um termo jurídico, um conceito jurídico oriundo do documento, quer dizer, é a maneira como nós lemos isso no documento, que se chama paz da casa. A paz da casa era a garantia dada pela carta foral de inviolabilidade do domicílio. Eu fiz uma menção há pouco, que me parece relevante, por isso eu vou repeti-la. São alguns institutos jurídicos que, para as gerações atuais, parecem institutos jurídicos muito contemporâneos, muito atuais, enfim, elaborados a partir de alguns movimentos políticos mais específicos, mas que a observação do passado histórico dessa documentação mostra que esses institutos jurídicos que garantiam o domicílio, a sua inviolabilidade, que ainda hoje é seguida por diversas, inclusive pela Constituição brasileira, tem uma origem medieval. Garantia-se ali a paz da casa, quer dizer, que a casa não fosse invadida a partir de um princípio de injustiça, ou de forma intempestiva, ou em horários noturnos, e por aí vai. Também definiam alguns encargos, e em diversos forais encontramos a identificação exata dos privilégios de cavaleiros e peões. Quem são? Novamente, a estrutura militar aí presente. Os cavaleiros formando não necessariamente que uma alta nobreza. Em alguns períodos, já do século XV, por exemplo, nós identificamos já a presença de infanções e baixa nobreza na cavalaria. Mas é curioso que os forais também tenham definido privilégios de peões, de infantes, que não são detentores nem de perto dessas origens de nobreza. Então, isso ficava ao encargo dos conselhos para regularem. É muito interessante esse aspecto, porque a síntese que nós podemos fazer das qualidades presentes nos institutos jurídicos que são observados de uma forma lato sensu nesses forais é uma constatação muito curiosa. A presença da milícia, da segurança da terra, a presença do respeito ao lar, das posturas dos habitantes que não destoem dos interesses e da sociedade das gentes, que não são mais comunidades aqui, me parece que o resumo que nós podemos fazer dessas qualidades era a entrega do estado de polícia aos conselhos. Os conselhos
passam, nas suas áreas de circunscrição, passam a serem os responsáveis pelo estado de polícia, aquilo que garante a ordem social e a pacificação. É muito interessante esse aspecto, porque permite ligarmos as estruturas do poder militar com o poder jurídico, com o poder do direito. Os forais, eles se organizaram em Portugal, e me parece que esse trabalho ainda precisa ser melhor aprofundado para algumas outras regiões, mas os forais, eles se organizaram em Portugal a partir de uma rede de distribuição e surgimento dessas cartas que pode ser seguida assim. Na origem, nós encontramos os documentos forais mais antigos que podemos identificar na documentação, nos acervos, que são os forais de Santarém, Guarda e Pinhel. Pinhel, inclusive, já conta com um estudo próprio feito por uma pesquisadora portuguesa. Esses forais, Santarém, Guarda e Pinhel, são os forais mais antigos que nós identificamos em Portugal. E eles têm uma semelhança que parece, por ancestralidade, com o fueiro de Salamanca. Penso que, em que preze a prudência do historiador, penso que esses forais eles circularam na sua criação em torno dos elementos dos institutos jurídicos que aparecem no foral de Salamanca. Nós podemos classificar a distribuição do direito foraleiro em Portugal a partir da composição de 3 redes que se espalham em regiões diferentes do reino. Isso não significa que uma substitui a outra. Significa, ao contrário, que a composição geral dessas 3 redes ofereceu às áreas urbanas algum tipo de ligação com o poder régio. Se, por um lado, o território ele pode ser ocupado militarmente, por outro, quando identificamos esse território não na sua dimensão espacial, mas numa segunda dimensão, encontramos aí a organização das hierarquias sociais a partir desses elementos da representação política e jurídica expressos localmente nos forais. Então, trata-se de incorporar aqui um conceito que não é novo, mas um conceito muito importante, que é o conceito das hierarquias sociais como a ocupação dos elementos que estão para além da espacialização plana do espaço conquistado. Esse conceito é do geógrafo Milton Santos. Uma primeira rede que tem origem em Salamanca, como eu disse há pouco, e que se manifestará no foral da Guarda, dado por Dom Sancho I, e que atinge as regiões de Trás-os-Montes e da Serra da Estrela. Nesses forais são nítidos os elementos, os institutos de preocupação com o povoamento e a proteção dessa região. Lembrando que são regiões de difícil acesso praticamente até a década de 1970. São regiões de difícil acesso, nas quais, inclusive, os caminhos se interrompiam por algumas semanas do ano, tendo em vista o inverno ou a própria dificuldade de transitá-los. Não são áreas que são acessíveis ao poder régio de uma maneira mais rápida, mais imediata. Uma segunda rede que parte do foral de Santarém e que nós podemos identificar se espalhando pela Beira Baixa, pelo litoral da Beira e pela fronteira com a Extremadura. Tá? Esses forais, reparem que, no caso, inclusive, da fronteira com a Extremadura, já encontramos
os elementos das comunidades muçulmanas, mas não só, nós já identificamos aqui na estruturação dos direitos delegados a esses conselhos diversos institutos daquilo que a norma jurídica define como direito comercial. Esse é outro aspecto importante. Os forais, para além do direito civil, eles também organizaram o direito comercial. Esses direitos locais, eles permitiam a regulação entre iguais ou tornados iguais de feiras, trocas, uma série de aspectos. Agora, lembrando que outros, como, por exemplo, os pesos e medidas, eles permaneciam monopólio régio. Uma terceira rede, que é o prolongamento da rede de forais que liga os concelhos do Minho, em Portugal, entre eles o de Viana de Castelo, e que será alterado com a reforma dos forais feita pelo Dom João II. Mas essa rede ela permitiu a difusão desses institutos jurídicos dos conselhos e das representações pela região da Galícia portuguesa. Tá? Os forais, eles, portanto, eles, nos seus institutos, eles regulavam a igualdade entre agentes locais. Esse aspecto ele tem me chamado muita atenção, especialmente nas leituras mais atuais que eu tenho feito, porque encontra-se nessa representação a transição entre as comunidades locais e agentes que passam a formar algum tipo de sociedade política. Essa transição ela foi muito importante. E ela me parece que dá conta da explicação do porquê nem todas as áreas urbanas ou aldeias, mesmo em algumas áreas isoladas, foram elevadas à condição de conselho, em que pese a contradição. Muitas vezes os conselhos não tinham tanta demografia assim, não tinham tanto quantitativo demográfico, tanta força, mas era importante que tivessem a representação conselhia. Tá? Então, organizam-se aí, de uma certa forma, as sociedades de agentes em Portugal. Os forais eles prosseguem e são distribuídos no Portugal medieval, mas tiveram sempre o enfrentamento de algumas dificuldades da sua própria aplicação. Quer dizer, o país real nem sempre correspondia ao país legal. A gente pode apontar rapidamente, em síntese, melhor dizendo, alguns aspectos relevantes. Eu apontaria o primeiro aspecto, a própria dinâmica no tempo de preservação de um foral. Na origem, o foral era um documento caro para ser produzido, e o rei recebia muitas vezes algum tipo de presente pela emissão desse foral, mas o foral era um documento muito caro para ser produzido. Precisavam-se de algumas cópias, sendo que uma das cópias, a original, ela permanecia sob a guarda do arquivo régio. Isso significa que alguns forais se perderam ou as cópias com as quais nós trabalhamos são de fragmentos posteriores, porque o manuseio constante e a própria guarda nas localidades, reparem que algumas são localidades muito afastadas e que não são detentoras de arquivos, enfim, de algum tipo de prática mais cotidiana de manuseio atento e precavido com os documentos. Mas os forais, principalmente nessas áreas, eles foram se perdendo. E a cópia de um documento desses exigia meses de trabalho
de um letrado, de um senhor em leis, que cobrava muito caro. Copiá-los exigia ir à Corte Régia, identificar o original nos arquivos, fazer uma cópia original, as chancelas, todo o processo burocrático de reconhecimento, e, é claro, quanto mais cópias se tiravam, maiores as despesas. Por isso, em grande parte, de algumas queixas que podem ser abstraídas, inclusive na própria literatura de época, fora, portanto, dos documentos jurídicos, há sempre a presença de uma acusação. Aquilo que constava no foro original, guardado lá no arquivo régio, que já ninguém mais sabe o que é, não se tem aquele documento diante de si, já não correspondia à lei que estava sendo aplicada no Conselho. Essa é uma acusação geral, mas, em síntese, ela é uma acusação que é muito presente. Acusação de falsificação da lei, ou seja, entre o arquivo régio e a cópia presente no Conselho, já havia se mudado muita coisa, ou conforme os interesses também de alguns locais, de alguns habitantes locais, invocava-se um instituto, uma legislação específica que sequer constava do foro original. É complicado isso, é uma acusação difícil de ser não só sustentada, mas de ser contra-argumentada, porque contra-argumentar isso exigiria do acusador bancar os custos necessários para que um letrado fosse à Corte Régia, consultasse o arquivo régio e lá identificasse o elemento da falsificação. Também outro aspecto interessante é a acusação que nós encontramos do fato desses documentos, na sua grande parte, passados muitas vezes alguns poucos anos em que eles são dados e oferecidos pelo rei, mas passados alguns poucos anos, esses documentos eles estão rotos e gastos. Ou seja, pouco se consegue ler e não só gastos, mas rotos, eles estão rasurados. Muitas vezes não é a rasura do tempo, é a rasura de uma mão, da mão que tem algum tipo de interesse em que aquele instituto específico não seja lido e compreendido por completo. E também o termo é muito interessante na linguagem jurídica de época, entrelinhados. Muitos forais estariam entrelinhados, ou seja, com escritas sobrepostas. A escrita original já havia sido sobreposta uma outra, vale o documento escrito, a original se perdeu, então, entre o instituto jurídico original e aquele que estava sendo invocado, também já havia uma grande mudança, inclusive não autorizada pelo rei. Forais rotos e gastos e entrelinhados eram, portanto, forais que não se tinha a garantia, a certeza da autorização régia. Ora, é claro que isso lança uma disputa e lança uma suspeita muito grande sobre as representações políticas e os juízes locais dessa gente. Sim, mas essa disputa ela também diz respeito diretamente ao rei. E, portanto, ela significa que algumas áreas concelhias eventualmente e cotidianamente estariam aplicando legislações não autorizadas pelo poder régio. Daí o desacordo também, o desacordo que poderia ser observado por um letrado, por um canône da época, apontando as contradições entre uma legislação local e, eventualmente, as ordenações régias. Aqui fica uma ressalva: os arranjos das ordenações são sempre difíceis, as ordenações elas não têm a organicidade apresentada pelos códigos de direito entre o século XIX e os dias de hoje,
esse tipo de organicidade ele foi, em grande parte, decorrente da organização do Código Civil Napoleônico. Portanto, nas ordenações, muitas vezes as leis estão soltas, como nós observamos nas ordenações de Dom Duarte, da primeira metade do século XV, em Portugal. A lei está solta e ela não tem sequer uma classificação dentro de algum tipo de tema das leis. As temáticas elas vão aparecer um pouco mais tarde, pelo menos no final do século XV, as ordenações afonsinas já se dividem em livros, mas anteriormente a lei ela se apresenta muitas vezes avulsa. Ela não tem algum tipo de classificação temática ou cronológica. Então, daí a facilidade de se encontrarem forais, de uma forma geral, ou institutos determinados pelos forais que não haviam sido autorizados pelo rei e, eventualmente, estariam em desacordo com as ordenações régias, o que torna tudo muito mais grave. Quer dizer, aplica-se uma lei em contradição ao poder régio. E também uma acusação muito interessante sob o ponto de vista dos historiadores da cultura e da sociedade. A acusação dos forais, muitas vezes, registrarem institutos legais que estariam em desacordo com os costumes do tempo. Portanto, os agentes daqueles conselhos mudaram, a sua dinâmica é outra, os seus entendimentos, enfim, não só o aspecto político, mas me parece que o cultural é muito forte aí. As gentes se modernizaram de uma certa maneira e, ainda assim, o arcabouço legal do Conselho ainda se encontrava amarrado a um passado remoto. Quer dizer, essa relação que eu estou trazendo aqui para vocês é uma relação dentro do tempo medieval, quer dizer, entre a segunda metade do século XI e a primeira metade e meados do século XV, quando surgem as ordenações de Dom Duarte e, mais tarde, um pouco, mais para o final do século, as ordenações afonsinas. Há uma percepção pelas gentes locais de mudança do tempo, dos costumes, das próprias regras de convivência, do estado de polidez ou estado de polícia, e como ele deveria ser conduzido. Também uma questão delicada essa, e em alguns casos, o caso, por exemplo, da Inglaterra, nós observamos que algumas cidades tinham nas suas cartas de liberdade também a delegação ou a apropriação, nem sempre o rei concordava com isso, mas detinha também o direito de cunhar moedas, definir pesos e medidas. Em Portugal, não. Em Portugal, não. Os pesos e medidas eles permaneciam como um núcleo duro do poder régio. E os conselhos deveriam aplicar corretamente os pesos e medidas, de boa fé, inclusive. Até porque aquilo que ainda pode ser observado hoje no Brasil, em alguns mercados populares, especialmente do Nordeste, que são mesmo os pesos em cinetes e artisticamente elaborados, e os objetos, os instrumentos de medição. Esses, na Idade Média, eles eram forjados nas forjas régias sob encomenda do rei e vendidos a preço muito alto para esses conselhos. Portanto, alterar pesos e medidas era um crime gravíssimo, passível de pena capital, de pena de morte, porque
atingia diretamente a Fazenda Régia, equivalente ao crime de falsificação de moeda agravado. Tá? Daí, alguns desses forais eles terem se colocado no tempo numa posição de contradição em relação ao poder régio. Mas, além desse aspecto que eu tenho chamado a atenção, a articulação dos forais como um ordenamento local do Estado de polícia, eu gostaria de apontar outro que me parece muito relevante, e ele é oriundo de uma observação mais recente, e que vem do valor do cancioneiro medieval. Ora, as leis, elas, por costume e boa fixação, elas vinham em latim. Inclusive, os forais mais antigos, os primeiros, eles estão em latim. Posteriormente, não. Eles passam a utilizar os elementos já da língua portuguesa ou do galego português. É muito curioso observar isso, porque a documentação da Chancelaria Régia permanecia em latim e, justamente, a difusão das línguas vernáculas, especialmente no caso de Portugal, do galego português e depois do português no século XIII, por volta de meados de 1240, 1250, ela se amparava no cancioneiro popular, mas também no cancioneiro da corte, nas cantigas, na poesia cantada e depois registrada por escrito, enquanto a cultura letrada, que vivenciava os elementos do arquivo régio, ou, por exemplo, da chancelaria e da diplomacia, tratavam os seus documentos, eram produzidos em latim. Ora, nós devemos à poesia medieval e ao cancioneiro medieval o carinho elaborado por ela na difusão do falar local, do galego português e depois do português. E devemos também a esses documentos forais, me parece que as primeiras aplicações mais importantes que nós podemos identificar nos elementos da estrutura jurídica, das falas locais, das línguas nacionais. Tá? Porque senão ficaria tudo só por conta da poesia. Mas os forais, eles foram, sim, muito relevantes na transição que promoveu a ultrapassagem do latim, e daí, eu vou ser um pouco duro aqui, mas daí as amarras do costume do direito romano para a utilização das falas das gentes locais que aplicariam aquela própria lei. Isso é muito interessante também, porque traz uma dimensão cultural para esse tipo de documentação. Essas queixas que eu me referi há pouco, a acusação dos forais estarem falsificados, rotos, gastos, entrelinhados, portanto, com escritas sobrepostas, são acusações que nós podemos identificar na reunião das cortes em Portugal, destacadamente das cortes de Coimbra, em 1472, e encerradas em Évora em 1473. Essas foram queixas apresentadas em público, inclusive diante dos representantes dos próprios conselhos, diretamente ao rei. Nas cortes de Évora, em 1481, elas serão terminadas um pouco adiante, em 1482, em Viana do Alentejo, há uma determinação régia dada por Dom João II, que ordenou que todos os alcaides e conselhos do reino enviassem imediatamente à Chancelaria Régia
todo e qualquer tipo de foral em cópia ainda existente no reino. Essa é a periodização, quer dizer, essa é a fronteira que eu me referi há pouco, que me parece importante, entre as ordenações de Dom Duarte, principalmente as afonsinas. O que o rei Dom João II está fazendo? Ele está, de uma certa forma, encerrando com a dinâmica medieval desses forais. Ele determina que todas as cartas forais sejam imediatamente recolhidas e encaminhadas à chancelaria régia. Isso significou, nesse primeiro momento, que os conselhos perderam a sua base normativa legal para conduzirem as representações políticas e o próprio ordenamento da sociedade política. Eu apontaria aí mais um aspecto. O interesse, e isso é dito na ordem dada por Dom João II, o interesse régio era que esses forais eles seriam todos observados sob o ponto de vista das ordenações e da legislação régia, seriam atualizados, emendados e, posteriormente, ganhariam validade. Aqueles conselhos que não enviassem as suas cartas forais e que, porventura, tivessem, em algum momento do passado, recebido algum tipo de privilégio foral, essas cartas, Dom João II determinava a imediata perda de validade. Ora, o Dom João II foi, enfim, ele passou, o Pai Eterno levou, e ele não terminou a reforma dos forais. Ele não conseguiu terminar. Isso vai ser feito um pouco adiante, aliás, e vai cair numa certa demora em lidar com esse tipo de reforma. Por quê? Porque significava, muitas vezes, constranger gentes de conselhos que eram perfeitamente alinhados com o poder régio e retirar deles parte dos seus antigos monumentos escritos que compunham a identidade local. Há sempre, isso é muito interessante também, há sempre um orgulho, um orgulho da pequena pátria local em ter, em algum momento de um passado remoto, sido protagonistas de uma disputa, terem recebido, antes do que os vizinhos, terem recebido delegações régias, poder de tribunal, enfim, poder de organização de armas e de milícia, e esse era um componente muito importante na formação das identidades dessas pequenas pátrias locais. Tá? Como ainda, de uma certa forma, talvez poderíamos observar no Portugal até o período de Salazar e um pouquinho além. Depois, a Revolução de Abril nivelou todas essas identidades, a chegada da televisão, enfim. Mas havia um orgulho muito grande desse protagonismo, principalmente quando o protagonismo envolvia a disputa por interesses já desequilibrados com vizinhos que, no aspecto econômico, por exemplo, estavam bem melhor do que aqueles que anteriormente haviam exercido esse protagonismo. Então, era muito complicado, era muito difícil, na prática, de ser feita a reforma dos forais, porque ela desequilibraria, de uma certa forma, a mediação e o próprio apoio angariado pelo rei em determinadas áreas. Daí, a partir de Dom Manuel, e identificamos esse aspecto nas cortes de Montemor, o Novo, Dom Manuel será o primeiro rei. Reparem aí, nós estamos saindo do elemento medieval, da cultura medieval. Dom Manuel será o primeiro rei que receberá a queixa muito grave que acusava os forais de opressão. Essa queixa ela pode ter, de uma certa forma, enfim, o seu valor, a sua legitimidade,
tendo em vista que muitos desses conselhos eles legislaram com uma certa avidez, com uma certa ganância, legislaram em alguns aspectos dos impostos municipais e da organização do solo urbano. A distribuição, por exemplo, de licenças para feiras, barracas, ordenamento do solo, distribuição, direitos de pedágio, distribuição, passagem, servidão, e haveria aí uma certa opressão por parte desse direito folareiro. Por isso, em 1502, já com Dom Manuel, surgiu em Portugal a legislação que restringiu em grande parte a vigência dos forais. Repito, ela não extingue com os forais. Nós vamos encontrar a concessão de direitos forais até o Marquês de Pombal, mas, a partir de 1502, com Dom Manuel, nós encontramos uma restrição da aplicação desses forais. E por quê? Porque as ordenações elas passam a ter maior peso, e eu destaco aqui, novamente, o aspecto que eu citei há pouco. Quanto à ordenação afonsina, elas eram monumentos legais, longos, pesados, caros, de difícil aplicação, principalmente numa época em que grande parte dos juízes portugueses eram analfabetos, eles não eram letrados, e eles buscavam a aplicação de uma lei produzida na corte por letrados com uma logicidade, com uma organização interna da lógica jurídica que escapava muitas vezes a essas lógicas locais e ao próprio ponto de equilíbrio da pacificação das gentes locais. Mas, a partir da ordenação manuelina, as ordenações manuelinas foram as primeiras leis, as primeiras ordenações impressas em Portugal. Todo o custo de manutenção, inclusive no arquivo, cópia e difusão, ele se tornou muito mais barateado. E isso deu uma agilidade e uma certa intempestividade na aplicação da lei. Quer dizer, as ordenações manuelinas foram, em Portugal, aquelas que primeiro e rapidamente foram obedecidas. Então, nós observamos esse aspecto, não havendo mais margem de dúvida ou de um período intermediário de aplicação do costume e do direito foraleiro mais antigo, até que cheguem naquela região afastada as novas leis ou o novo ordenamento reconhecido pelo rei. A ordenação manuelina, por ser impressa, ela uniformizou com muita rapidez. E ela avançou sobre onde? É curioso, ela avançou exatamente sobre a uniformização dos pesos e medidas do reino e, reparem agora, ela avança sobre o regimento dos oficiais das cidades, das vilas e lugares do reino. O que é isso? Ela avançou sobre o estado de polícia. O estado de polícia, agora, ele não ficava mais entregue diretamente ao poder conselhio e aos tribunais, às representações locais. Ora, esse me parece ser um dos movimentos mais profundos de transferência do poder local para o poder da corte. Quer dizer, em geral, os historiadores, não apenas os portugueses, mas o próprio Maraval, em geral, os historiadores apontam muito a alfândega e a fazenda pública como movimentos profundos de instâncias do poder que serão incorporadas ao poder régio e daí se expressarem numa certa plenitude, que virá um pouco mais adiante no tempo histórico, mas numa certa plenitude da soberania dos modelos do antigo regime. E me parece que esse aspecto ele tem ficado um pouco relevado,
dada a importância que ele tem. O que o rei está retirando dos conselhos e das cidades medievais é o estado de polícia. Então, toda a organização das milícias, de proteção das fronteiras, dos regimentos, de oficiais, inclusive dos oficiais das oficinas de trabalho. Não são apenas aqui os oficiais envolvidos com os regimentos de terra ou com a carreira militar. Os oficiais que lidavam diretamente com a produção a partir dos seus artesanatos, das suas oficinas, eles eram também, de uma certa forma, responsáveis pelo estado de polícia. Falsificação, preço, roubo, furto, desvio, contrabando, eram percebidos por ele imediatamente. E o rei agora, Dom Manuel, está retirando os elementos mais duros desse estado de polícia, desses conselhos. Alguns poucos forais eles vão sobreviver, mas, curiosamente, nós encontramos ainda alguns conselhos que tiveram ainda uma aplicação do direito foraleiro muito extenso no tempo. A cidade do Porto, por exemplo, ela teve, se não me falha a memória, ela teve 16 ou 17 forais. Tá? Alguns desses forais eles foram muito duros, porque eles regulavam, inclusive, os direitos e as regras de passagem naqueles conselhos. Por exemplo, o foral da cidade de Viseu, e eu me refiro aqui ao foral medieval, ele impedia o pernoite de um certo tipo de nobreza na área urbana, na área concelhia. O foral do Porto tinha o seu marco de pedra ainda, isso ainda pode ser observado lá próximo à alfândega, na área do Porto, não de Vila Nova de Gaia, mas tinha o seu marco de pedra, a partir do qual o nobre não poderia transitar, viver, comprar, alugar algum tipo de propriedade. Então, eles marcavam, sim, alguns benefícios dessa relação com agentes locais, gentes urbanas entendidas aqui, com o poder régio. Tá? Nesse caso, o que me parece que pode ser definido por nós, a partir de Dom Manuel e dessa reforma que ele implanta em 1502, que na realidade havia começado com Dom João II, os chamados forais manuelinos, é o apelido dele, historiográfico, ou forais novos, é como se vê na documentação da época, eles vão alterar um pouco a qualidade do conteúdo das normas e institutos jurídicos que eram relacionados anteriormente à administração local. E esses forais, os novos, portanto, eles irão alterar a substância dos institutos do direito civil e do direito penal, que agora será legislado diretamente pelo poder régio. Quer dizer, o que isso é importante? Passa-se a esfera do direito civil e do direito penal, se é que a gente pode definir assim, mas a substância da lei e dos institutos civis e dos institutos penais para o poder régio. E os símbolos do poder concelhio expressos na sua carta foral, no seu estado de polícia, eles agora serão símbolos régios intermediados por essas cidades politicamente definidas que são esses conselhos. Anteriormente, estado de polícia, milícia, pelourinho, prisão e forca eram os instrumentos de poder desse conselho. Agora, isso passa, depois de Dom Manuel, para o poder régio. Tá?
essa substância que traz a paz da casa e o ordenamento pacífico das gentes naquela localidade, e que transitava entre os costumes aplicados e reconhecidos do direito civil e do direito penal. Eles serão diretamente emanados do poder régio e foram expressos não só nas ordenações, mas nas chamadas leis extravagantes, que vão sobreviver até a reforma do direito pombalino. Daí, entendo eu, que, em que pese a sobrevivência dos forais, os chamados forais novos, a qualidade do ordenamento dos institutos políticos e jurídicos daquilo que ele definia, penso eu, não são mais medievais, em que pese serem ainda classificados sob o ponto de vista do ordenamento jurídico do chamado Antigo Regime. E aqui eu utilizo o termo Antigo Regime não como um xingamento, quer dizer, Antigo Regime foi um xingamento criado pelos clubes, principalmente pelos jacobinos, e utilizado posteriormente pelos adeptos da Revolução Francesa. Eu me refiro ao Antigo Regime como o ordenamento, a organização e complexidade do poder régio, como ele pode ser observado, por exemplo, entre o século XI e o século XVIII. E, eventualmente, para alguns grandes historiadores, como, por exemplo, o Arno Maier e o próprio Arno Vellen, nosso professor na Gama Filho, alguns resquícios do Antigo Regime sobreviveram até o século XX, como a Rússia czarista, por aí vai. Então, entendemos que, a partir de 1502 e da Reforma Manuelina, a substância medieval, a temática medieval, as qualidades que nós identificávamos na organização social e cultural das gentes na Idade Média, expressas nas relações complexas de ligação entre o rei e, muitas vezes, a comunidade afastada, mas necessária, que se tornava uma sociedade política, ela assume agora uma outra face, ela assume agora um outro tipo de ordenamento. Tá? Muitos, e para terminar, muitos também desses privilégios que anteriormente haviam sido delegados aos conselhos locais através dessas cartas forais, a partir de Dom Manuel, eles passam também pela grande reforma da nobreza em Portugal. Aliás, não é a primeira, Dom João I havia feito uma muito mais profunda, mas uma grande reforma da nobreza expressa no novo ordenamento dos brasões e das armas, que privilegiaram algumas famílias em aliança com esse poder régio. E, por isso, alguns dos institutos eles deixam de ser dados por delegação para esses conselhos e passam para os senhores locais. É interessante observar aqui, um movimento de senhorialização, mas tendo em vista o Portugal moderno, e não mais o Portugal medieval. Tá? O poder de justiça, e ele vai passar com mais força para a organização da justiça régia e dos tribunais régios, e o poder de polícia ele passará também com muito mais centralidade para o rei e as instâncias jurídicas acessórias que ele utiliza. Como reflexão final e síntese, eu penso que a Idade Média ela se manifesta nesse tipo de documento a partir de dois elementos privilegiados que ligam
o poder e as tentativas de organização desse poder e de exercício desse poder local através dos conselhos, e que a dinâmica do tempo mudou muito entre o conselho afastado e agora áreas que se tornam mais transitáveis, e, por outro lado, a expressão de uma cultura política muito relevante, que produziu diversos elementos da representação política, dos institutos ligados à substância civil do poder jurídico e também alguns institutos do poder penal. E isso controlado pela cidade. Me parece que, enquanto a cidade pode ser definida por nós como medieval, ele foi bem manejado. É isso. A hora vai avançada, vamos oferecer aqui alguns minutos para as perguntas e o debate.